Olá, gente. Meu nome é Carolina. Como vocês já sabem, eu sou professora de biologia e esse canal aqui é um espaço para nós falarmos de biologia, para nós falarmos de composição de produtos, de internet, como vocês já sabem, já têm visto aí no meu canal. Mas hoje eu vim aqui fazer um desabafo. Hoje eu não tô como bióloga, não tô como nada além de uma mãe preocupada, uma mãe que está indignada com a sutileza dos ataques às mentes das nossas crianças. Eu vim aqui te dar um alerta para que você se torne um pouco mais crítico. Você que se preocupa com seu filho, com sua filha, com sua neta, com seus sobrinhos, fica até o final desse vídeo e olha que absurdo. Olha o tamanho da sutileza que eu pude ver hoje num dos vídeos que meu filho estava assistindo. Nós temos uma lista, nós temos uns combinados, eu e meu filho, e dentro desses nossos combinados existe uma lista de desenhos que não são bonitos. A gente fala dessa forma, fica bem didático para ele, para que ele possa entender bem, e tem funcionado muito bem nesses quase 5 anos que o meu filho está aí. E hoje me deparei com um vídeo que até hoje, dia 8 de julho de 2022, o meu filho podia ver sem nenhum problema, mas a partir de hoje eu não deixarei mais, tá? Por causa de um episódio. Nossa, mas você vai generalizar por causa de um episódio? Vou, porque se eu identifico o problema em um episódio, quantos talvez eu já não deixei passar? A verdade é que a vida é muito corrida, por mais que a gente tente, por mais que a gente tenha uma vontade de participar de tudo, a gente não consegue controlar tudo que os nossos filhos estão vendo. Mas até o quanto que eu puder, eu vou fazer pro bem do meu filho e pro bem de todas as pessoas que possam ver esse vídeo. Por isso não deixa de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver, tá? Gente, eu estava simplesmente fazendo os meus afazeres de casa e eu gosto sempre de prestar muita atenção ao que o meu filho assiste, e mesmo que eu não possa estar sentada do lado dele para assistir, eu presto muita atenção. Eu não deixo meu filho assistindo algum desenho no YouTube e fico ouvindo música com fone de ouvido. Não, eu presto atenção no que ele está ouvindo, no que ele está vendo, porque eu acho que as influências estão aí e nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo. E hoje, fazendo os meus afazeres aqui, eu ouvi meu filho assistindo um desenho de um dos que eu deixava ele ver numa boa. Só que nesse episódio eles começam a indagar um ao outro, um personagem para o outro, perguntando de onde as crianças vêm. E aí eles começam a criar uma série de teorias, que elas vêm através da mágica, que ela sai da cartola de uma bruxa, de um mago, enfim. E aí, ao final do desenho, a mãe mata a charada para eles e fala: não, as crianças vêm da barriga das suas mães. E então, o mistério não é totalmente resolvido, porque o episódio ele acaba com uma pergunta, e é aí, nessa pergunta, que mora o perigo. Gente, vocês sabem, eu sou professora de biologia. Eu não tenho problema algum em falar de sexo, não tenho tabu nenhum de falar como todo o processo reprodutivo acontece, até porque isso faz parte do currículo que eu preciso dar aula para os meus alunos. Porém, esse assunto jamais deve ser apresentado a crianças, porque isso somente vai influenciar, isso somente vai fazer com que a criança gere curiosidade em um momento em que não é propício para isso. Uma criança de 5, 6, 10, 12 anos não tem necessidade de gerar curiosidade como acontece o processo reprodutivo. Não tem necessidade, tá? Existem sim algumas coisas que a criança precisa saber. Não pode tocar aqui, não pode encostar ali. Sim, concordo. Agora, eu vou deixar de falar e vou colocar o vídeo para você entender a minha revolta, para você entender a minha indignação.
erraram a resposta. O que tem de errado nisso? Aham. Mamãe, da onde a Jenny nasceu? O bebê nasceu da minha barriga, meus amores. Vejam. Uau! Como assim? Como que um bebê pode caber nessa barriga pequena? Por que será que isso acontece? A grande questão aqui é a pergunta que a narradora do desenho deixa no ar. Quando meu filho estava assistindo esse desenho, eu parei para poder prestar atenção e eu esperava a resposta. Porque ela diz assim, eu vou voltar um pouquinho aqui. Essa barriga pequena. Por que será que isso acontece? A narradora diz assim, por que será que isso acontece? Na minha opinião, é aqui que mora o perigo, é aqui que está a sutileza disso, tá? O que esse desenho está gerando nas crianças é uma dúvida, uma curiosidade em saber como que uma criança vai parar dentro da barriga de uma mãe. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o tipo de informação que essa criança vai encontrar na internet caso ela pesquise. Uma das imagens que a criança vai encontrar é essa daqui, nitidamente mostrando que a junção de uma menina, porque outra coisa que eu observo nessa imagem é que isso aqui não é uma mulher formada, e de um menino, não é um homem formado. Um menino e uma menina. Isso vai gerar uma criança. Olha o que está sendo gerado na mente dessas crianças. É a dúvida. É o como isso acontece. Gente, o problema, presta atenção. O problema não é uma pessoa saber o processo como acontece. O problema é quando. Esse tipo de questão deve ser levantada para crianças de 5, 6 anos. Para quê? Eu pergunto para quê? Outra imagem que a criança pode se deparar é a imagem contida em um livro, teoricamente escrito para crianças, onde vai ter uma imagem de um homem e uma mulher no seu momento de intimidade. Eu nem fui muito distante com essas imagens que você pode encontrar na internet pesquisando a origem dos bebês, como os bebês são formados, como os bebês nascem, porque todas elas vão mostrar imagens de órgãos reprodutivos, todas elas vão mostrar o que realmente acontece para que um bebê seja formado, né? Imagina então uma criança pesquisando isso, o quanto de dúvidas e curiosidades não serão geradas na mente dessa criança. A verdade é que o que está em pauta aqui é a sexualização precoce das nossas crianças. Os desenhos, hoje em dia, com uma sutileza, Olha, gente, é um pouco até difícil de falar, porque é uma indignação tão grande esse tipo de conteúdo estar disponível para crianças de forma tão sutil. Essa que é a verdade. De forma extremamente sutil, que se você não para pensar, se você não para analisar, você nem vê uma maldade nisso. Mas a verdade é que por causa de desenhos como esse que eu mostrei aqui, acontece coisas como aconteceu com a filha de uma amiga minha. Ela me ligou outro dia desesperada e falou assim, Carol, eu não sei o que fazer com a minha filha. Eu não sei o que fazer. Esses dias ela falou, mamãe, eu quero uma irmãzinha. E então eu falei para ela assim, olha, a gente não tem, filha, como ter mais uma criança. A situação financeira nossa está apertada. Então você vai ter que esperar um pouquinho, você já tem a sua priminha. Então não vai dar para a mamãe ter mais uma filha. E aí sabe o que essa menina falou para a mãe dela? Falou assim, mamãe, então eu vou fazer minha própria irmãzinha. Já que você não quer, eu mesma vou fazer a minha irmãzinha. E a mulher ficou desesperada, perguntou, como assim, o que é isso? Ela falou, eu já sei que eu tenho uma vagina
E lá dentro da minha barriga tem o útero, que é onde as crianças nascem. Eu só preciso arrumar um menino para poder fazer um bebê junto comigo. Ela falou isso com essa mãe. Isso nada mais é do que fruto da criação na mente da criança, do despertar de uma curiosidade da mente de uma criança. E assim a nossa sociedade tem ido à ruína. E é por causa desse tipo de questões que nós vemos tantos adolescentes hoje grávidas, com os seus futuros interrompidos, a sua vida, os seus estudos, tudo interrompido por causa de uma gravidez num momento que não era o ideal. Então, fica o meu alerta, fica aqui o meu repúdio a este desenho, fica aqui o meu apelo para que você, pai, avô, tio, tia, preste mais atenção no que as crianças estão vendo. Fique novamente com esse trecho deste desenho. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas possam ver e quem sabe assim passar a ficar mais atentas ao que as crianças estão sendo expostas através da internet. A internet tem sim muitos vídeos, muitas coisas boas que vão ensinar coisas muito boas para as nossas crianças. Mas cuidado, existe outra face dessa moeda. Então, eu agradeço a você que assistiu até aqui e peço que não deixe de compartilhar, para que mais pessoas possam ver a sutileza embutida dentro desses desenhos para destruir a inocência das nossas crianças. Fica novamente com o trecho desse desenho e até um próximo vídeo. Muito fácil. Minha ideia foi bem mais legal. Eles erraram a O que resposta. tem de errado nisso? Hã? Mamãe, da onde a Jenny nasceu? O bebê nasceu da minha barriga, meus amores. Vejam. Uau! Como que um bebê pode caber nessa barriga pequena? Por que será que isso acontece?